O Brasil tem ferramentas para acabar com o Comando Vermelho? Não. Enquanto a esquerda estiver no poder, o Brasil não vai derrotar, não tem como derrotar o crime organizado. E esse é o principal motivo. O governo Lula é um governo covarde. O presidente da República levou mais de 30 horas para se manifestar sobre a operação antiterrorismo no Rio de Janeiro. E quando o fez, não foi ao vivo, em uma coletiva de imprensa ou num pronunciamento oficial à nação. Foi por meio de uma notinha de 4 parágrafos nas suas redes sociais. Em sua nota, o Lula não lamentou o assassinato dos 4 heróis da polícia, nem se solidarizou com as suas famílias. A gente sabe como é. Nessa guerra entre narcoterroristas e policiais, o Lula prefere não ter que escolher um lado. Até porque seria uma tremenda contradição ele falar mal dos bandidos uma semana depois de revelar para o mundo que, na verdade, os traficantes é que são vítimas dos usuários de droga. Em sua nota, o Lula também não teve coragem de mencionar o nome da facção responsável por essa tragédia, o Comando Vermelho, e se referiu ao PCC, eu tenho até ler isso, é muito bom, como uma grande quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro. Senhor presidente da República, com a máxima vênia, uma grande quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro é como a gente se referia aos quadros do PT envolvidos no Mensalão, envolvidos no Petrolão. O primeiro comando da capital é muito mais que uma grande quadrilha. O PCC, assim como o Comando Vermelho, é uma organização terrorista, porque controla território, desafia o Estado e coage milhões de pessoas usando táticas de terror social. O fato é que, na sua nota covarde, o Lula não fez menção à morte dos policiais, mas fez questão de roubar para si todo o crédito pela Operação Carbono Oculto, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, com base em 2 anos de investigação, com protagonismo incontestável da polícia, das instituições paulistas. Mas, segundo Lula da Silva, foi o seu governo que realizou, aspas, a maior operação contra o crime da história no país. Ou seja, além de não trabalhar direito pela segurança pública, o Lula ainda toma para si os méritos do trabalho alheio. Igualmente covarde foi a postura do ministro da Justiça, o senhor Ricardo Lewandowski, que faltou com a verdade ao afirmar que o governo desconhecia a Operação Contenção no Rio de Janeiro. Uma informação que foi desmentida ao vivo pelo próprio diretor-geral da PF, que confirmou aos jornalistas que a Polícia Federal, sob Lula e Lewandowski, se recusou a colaborar com as autoridades estaduais do Rio de Janeiro, pelo menos nesse caso. O ministro da Justiça também incorreu na tal desordem informacional, termo que ele próprio consagrou no STF, disseminando uma informação incompleta que induz o público a erro. Segundo o Lewandowski, o governo do Rio não havia solicitado apoio material do Exército Brasileiro, nem solicitado uma GLO, uma missão de garantia da lei e da ordem. Só faltou o ministro mencionar que por várias vezes a ajuda federal foi pedida pelo governo do Rio e todas as vezes ela foi negada pelo governo Lula. Aspas para o próprio, no seu primeiro ano de mandato. Lula disse isso aqui: eu não quero as Forças Armadas nas favelas brigando com bandido. E enquanto eu for presidente, não tem GLO, não tem missão militar de garantia da lei e da ordem. Isso posto, vejam só o que diz o site oficial do Ministério da Defesa sobre a tal GLO, que o Lula, por princípio, se recusa a decretar para proteger as favelas do Rio de Janeiro. Aspas, realizadas exclusivamente por ordem expressa da Presidência da República, as missões da garantia da lei e da ordem ocorrem nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública em graves situações de perturbação da ordem. É óbvio que esse é exatamente o caso no Rio de Janeiro. Mas o senhor Lula da Silva, por questões ideológicas, se recusa a convocar o Exército e fazer o que está ao seu alcance. Detalhe, no governo Temer, quando a GLO foi decretada, o número de homicídios nas favelas ocupadas foi reduzido a 0. Ou seja, mesmo havendo aí ferramentas para combater o crime organizado, o governo Lula e o ministro Lewandowski não estão dispostos a utilizá-las. Os petistas se recusam a chamar faccionados de terroristas. Os petistas se recusam a oferecer apoio de combate às polícias militares. Os petistas se recusam a convocar as Forças Armadas para pacificar as comunidades. Os petistas se recusam a alterar a lei da prisão preventiva, da prisão após julgamento, da busca e apreensão coletiva, da neutralização de ameaça armada.
Então, de que adianta, Ju, ter tanta ferramenta para combater o crime se o governo Lula é covarde e não tem coragem de usá-las?